a semente caiu. Bonito, que mais? Em terra boa e deu fruto. Mais uma vez. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Muito bom. Pode continuar o instrumento bem baixinho para ajudar a gente a meditar. Bem, hoje eu começo a homilia com uma pergunta que não é para responder com a boca. É uma pergunta retórica, só para você pensar. E a pergunta é a seguinte: quanto vale a palavra de um homem ou de uma mulher? Vamos melhorar a pergunta. Quanto vale a palavra de um ser humano? Pense, ainda mais nos dias de hoje. Será que as pessoas têm palavra? Pergunta retórica, a gente sabe a resposta. Mas será que a palavra de uma pessoa, ela tem poder? Porque às vezes eu encontro muita gente pelo caminho, nas andanças aí, né, que fala assim: ai padre, tal pessoa ela rogou uma praga em mim, sabe? Por isso que desde então lá em casa está tudo atropelado e travado, porque eu fui amaldiçoado. Pergunta: será? Vamos responder essa pergunta na missa de hoje? Você vai entender por quê. Então vamos lá, vamos começar do começo. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 8, depois você pode conferir na sua casa, tem um ensinamento incrível. Lá diz assim, fale com o padre: há pessoas que têm a língua como uma espada. A língua como a espada. Não sei o que disse, quem que está falando isso aqui? Papai. O que você entende que uma pessoa que tem língua como espada? O que a espada faz? A espada sara ou machuca? Tem gente que tem a língua afiada como uma navalha. Abre a boca e já machuca. Você não tem gente na sua família assim? Levanta a mão. Levanta o pé também. Não tem? Aquela turma que você fala: meu Deus, eu vou convidar para o churrasco, mas vamos rezar para não terminar na peixeira, né? Porque eu sei que ela é encrenqueira. Ela vai falar alguma coisa que vai dar briga. Olha, a palavra já falou: há pessoas que têm a língua como uma espada, né? Deus o livre guarde. Vai fazer o quê? Mas tem que conviver, né? Então, mas daí tem uma continuação. Olha que bonito. É uma pena que muita gente não conhece isso aqui, ó. Há pessoas que têm a língua como uma espada. Aí tem um mas. Vamos continuar no mas, Aleteia. Mas a língua dos sábios cura. Olha. Se tem gente cuja língua corta como uma navalha, tem pessoas tão incríveis que quando abrem a boca nos devolvem a paz e a alegria. Tem ou não tem? Né? Só de falar já falava: nossa, eu estava desanimado, já estou saindo aqui mais animado. Né? São pessoas que são conduzidas pelo Espírito, são pessoas sábias. As palavras que saem da boca dessa turma são cheias de encanto, de cura e de alegria. Isso é tão verdade que quem gosta de estudar aí psicologia, né? A turma que gosta de estudar essa área sabe disso. Que o Viktor Frankl, quando estava no campo de concentração, que foi um pedaço do inferno na terra, o Viktor Frankl, ele queria consolar as pessoas que estavam naquele inferno. E dali nasceu uma ciência contemporânea que chama-se logoterapia. O que é logoterapia? Logo quer dizer em grego palavra. É a cura através da palavra. Olha que interessante, né? Então nós estamos caminhando. No dia 10, no dia de Santa Filomena, quem tem boa memória, tem alguém que está aqui na missa que estava no dia 10? Levanta a mão. Não, vai bastante gente. Quem não veio, venha na próxima. Você veja, no dia 10, a palavra falou assim para nós. Fale comigo: o Senhor te salva. O Senhor te salva da palavra que destrói. Da palavra que destrói. Uma promessa de Deus para nós, no Salmo 90, depois você vê na sua Bíblia. Ele te salva da palavra que destrói. Olha que interessante. Mas vamos sair um pouquinho agora da Bíblia e vamos para a literatura universal. Já falei de Viktor Frankl, vamos falar do famoso Victor Hugo.
que aqui no Brasil chama de Victor Hugo, autor dos Miseráveis. Victor Hugo vai dizer o seguinte: as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Olha, as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. De fato, há palavras que constroem e há palavras que arrasam, mas não só no sentido de maldição, não. Deixa eu explicar por quê. Quase todos os nossos traumas advêm de uma palavra má que recebemos algum dia de alguém que considerávamos importante demais. Quantos de nós carregamos palavras que nossos pais disseram para nós quando éramos criança? É pai, é mãe, é avô, é tio, é tia. E essas palavras más infelizmente encontraram solo fértil em nossos corações e germinaram em nós, gerando traumas na vida adulta. Hoje nós encontramos pessoas que são inseguras nos empregos e nos relacionamentos. Por quê? Porque um pai, num momento, quando tinha 8, 9 anos, falou assim: você é uma pessoa que não consegue fazer nada certo. E naquele momento você introjetou aquilo e você não percebe. Você é adulto, mas o seu inconsciente não tem idade. Até hoje você carrega aquele trauma, aquela palavra maldita que foi lançada por uma pessoa que é e era importante na sua vida. Interessante quando Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para Portugal falando de nós, né? Que a minha terra tem palmeiras, lembra? Onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Num dado momento, Pero Vaz de Caminha escreve assim: essa terra é tão incrível, olha que bonito, Pero Vaz de Caminha, que aqui em se plantando tudo dá, não é? Lembra das aulas de história? Aqui em se plantando tudo dá. Esse é o Brasil. Só que nós nos esquecemos que o nosso coração é como o solo brasileiro. Tudo que joga aí vai para frente, porque você é solo fértil. E o problema é quando jogam tranqueira e porcaria e você acredita e leva para frente. Isso emperra a tua história, isso emperra a tua vida. Está entendendo bem? Toma cuidado com aquilo que você introjetou ao longo do tempo e que vai adoecendo você, tornando você uma pessoa incapaz de continuar e gerando traumas em você. Mas ainda sobre a importância da palavra, pensemos por exemplo numa moça, e são tantas que eu recebo, né? Que se deixou enredar pela lábia de um homem narcisista e sem vergonha, e acabou terminando desiludida e abandonada. O que aconteceu com essa moça? Ela acreditou na palavra daquele homem, e hoje onde ela está? Na sarjeta da depressão, da tristeza. Era mais ou menos esta a situação do povo da primeira leitura. Na primeira leitura de hoje, como é mesmo o nome do profeta da primeira leitura de hoje? Isaías. Vamos explicar para quem não sabe. As pessoas estavam cansadas e desiludidas porque haviam se tornado escravas na Babilônia e se perguntavam qual seria o dia em que finalmente veriam sua pátria amada, sua terra querida. É nesse contexto que surge o profeta Isaías, que transmite esperança a esse povo desiludido. E Isaías fala assim: tudo vai ficar bem. E o povo se deixou enlevar por sua mensagem. Mas o tempo foi passando e parecia que as promessas de Deus não se cumpririam nunca. E o povo da primeira leitura entrou numa crise de fé e começou a se perguntar o seguinte: será que Deus é também como os homens que iludem e mentem, como muitos homens fazem com as garotas? E o povo fala assim: eu acho que a libertação não virá, o profeta nos enganou. E o profeta não foge à pergunta e responde com essa belíssima analogia, que é tão curtinha, mas tão profunda. Vamos rever a primeira leitura com o padre. Abre aí sua primeira leitura, olha lá. O povo está falando assim: será que Deus não iludiu a gente não? A gente está escravo aqui na Babilônia. O profeta prometeu que tudo vai se acabar, mas parece que nunca vem. Diz que vem, mas não vem. Será? E Isaías vai convencer aquele povo de que Deus não é homem para mentir. Então vamos ver que interessante, olha lá. Eu vou começar. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Agora vocês prosseguem, por favor, vai lá. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, sim,
Antes, realizará tudo o que for de minha vontade. O que isso quer dizer? Se a palavra que sai da boca de um homem e uma mulher não é ineficaz, ela arrasa ou constrói, quanto mais a palavra que sai da boca de Deus. E aí eu faço uma pergunta, quem não estudou história e geografia de Israel, talvez fique na dúvida, mas depois de tudo que eu disse, você acha que o povo foi liberto do cativeiro da Babilônia? Sim ou não? O que você acha? Façam suas apostas. Sim ou não? Foi. Foi no tempo que eles pensaram? Foi do jeito que eles imaginaram? Mas aconteceu ou não aconteceu? Aqui está a primeira lição. No dia em que você se casou aos pés do altar, Deus fez promessas para você, seu marido, sua mulher. Depois vocês vão passar por provações e dificuldades, serão muitas. Bem-vindo ao mundo real, que não é o de Marlboro, né? E aí, na hora que você passar pela provação, ou você confia que a palavra de Deus é como a chuva e a neve, que cai na terra e não volta para lá sem fazer seu efeito, ou você desanima diante da estrada da vida. No dia que Deus batizou seu filho e sua filha, ou crismou ele e ela, Ele fez promessas. Ele fez promessas. Então, não me responda com a sua boca, mas a pergunta que Deus está fazendo, meu filho e minha filha, apesar dos pesares, você acredita nas promessas que eu tenho para você? Você dá tanta importância para a palavra do homem e da mulher e acredita nessa palavra, porque você não acredita do mesmo jeito na minha palavra e nas minhas promessas? É uma pergunta. Será que nós estamos acreditando nas promessas e na palavra de Deus para nós? Ou será que a gente duvida da eficácia da sua palavra? Se a palavra de uma pessoa tem poder, não terá muito mais a palavra de Deus? Essa é a primeira coisa. Segunda, o evangelho, sem dúvidas, minha gente, é sempre cheio de surpresas, né? Veja bem, algumas pessoas deixam passar batida essa informação. Jesus começa a parábola dizendo assim: o semeador saiu para semear. Bem, pensa comigo, semeador entende ou não entende de semente e de terra? Sim ou não? Claro, está acostumado, né? O que o semeador geralmente faz? Ele é experiente e ele escolhe a melhor época, a estação adequada, um bom terroir, né? Escolhe e analisa as melhores sementes e, claro, né? O melhor terroir ou terreno para cultivar a sua semente. E evidentemente qualquer semeador, por mais chinfrim que seja, ele não desperdiça a semente dele em terrenos estéreis. Mas a parábola está dizendo que o semeador saiu para semear, e vamos lembrar o que aconteceu? Algumas sementes caíram onde? Pode colar aí, versículo 3 do seu evangelho. Algumas sementes caíram à beira do caminho, né? Outras caíram onde? Em terreno pedregoso. E outras? Uai, como é que o homem vai com sementes caríssimas e derruba, sabe o que ele percebeu? No espinho, no asfalto, né? E outras, sabe-se lá onde a turma passava. Será que esse semeador, você já parou para pensar que faz anos que a gente escuta esse evangelho, será que ele não está meio distraído, não? Será que o semeador está sabendo o que está fazendo? Está consciente do que faz? Se a resposta é sim, sim. Mas por que o semeador perde semente com espinho, com pedra e com asfalto? Já parou para se perguntar? Porque semeador é Deus. E a palavra diz assim para nós: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, porque Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. O que significa isso? Que as graças e os dons derramados por Deus são para tudo e para todos. O que muda? O efeito. O jeito que a pessoa recebe essa graça e essa semente é que é a diferença. Então, às vezes, a gente não tomar cuidado, a gente começa a achar que o outro é mais agraciado e abençoado que nós, né? Não é verdade. Às vezes o outro é mais aberto do que nós.
O outro é mais receptivo do que nós, e nele a graça acontece, porque ele está sendo um terreno fértil. Não vem com essa que Deus abençoa mais um, abençoa mais outro, não. As sementes são jogadas em todos os terrenos. Por isso que o Senhor falou hoje para nós que tem gente que tem má vontade. Numa pessoa que tem má vontade, gente, não dá para fazer nada. Por exemplo, se você veio à missa dominical com má vontade, já perdeu a missa, né? É melhor ficar em casa, né? Se você casou, tem gente que não sabe disso. Se você casar com má vontade, casamento é nulo. Pode ser o bispo ou o papa que reza, o casamento é inválido, né? Tudo que você faz, uma caridade que você fez com má vontade, que você não fez de coração, é inválida. É preciso colocar boa vontade naquilo que a gente faz, mas boa vontade também naquilo que a gente faz para Deus. Senão o nosso trabalho será simplesmente em vão, o nosso trabalho será estéril. Então, outra pergunta: será que eu não tenho experimentado as bênçãos e as graças de Deus na minha vida, que eu sou uma pessoa de má vontade, que faz as coisas mais ou menos, que empurra com a barriga, uma pessoa que não é aberta, uma pessoa que não é pródiga, isto é, liberal no servir a Deus e no se doar ao próximo, se doar às pessoas? É por isso que a vida fica empacada. Por isso a palavra diz em Coríntios, né? Deus ama quem dá com alegria, com generosidade. Larga a má vontade. Começa a colocar o coração naquilo que você faz. Desde o café que você coa e o lençol que você arruma, estica na cama, bota amor. Aí você vai ver como tudo à sua volta vai ficar diferente. Para de viver com má vontade. E não sei o que diz, Jesus que falou, eles fizeram com má vontade, por isso a semente é boa, mas não vai para frente. Agora, para concluir, vamos falar um pouquinho dos terrenos. O terreno pedregoso é muito interessante, porque Jesus falou que plantinha que cai no terreno pedregoso, ela brota logo, ela é rapidão, mas ela não tem raiz, porque por ser pedra ela não penetra a terra. E aí, como ela não tem raiz, os primeiros raiares do sol queimam a plantinha. Árvore que não tem raiz, qualquer vento derruba. E aqui eu preciso explicar uma coisa importante que eu notei aqui. Você veja só, sobre a questão do terreno pedregoso, né? Árvore que não tem raiz. Olha como as coisas de Deus são inteligentes. E, olhando a natureza, Deus prega para a gente, é que a turma fica distraída. Se você olhar uma árvore bonita, frondosa, né? Uma copa, aquelas que tem o tronco bem largo, todo mundo olha a copa, o fruto e o tronco, né? Mas qual que é a parte mais importante de uma árvore? A raiz. Aí você fala assim, padre, quem não sabe? Calma, deixa eu molhar o bico. Numa árvore, a parte mais importante dela é a parte que aparece ou é a parte que está escondida? A parte que está escondida. A turma só olha a copa e o tronco e se esquece do principal. Assim também é uma pessoa. Às vezes você olha uma pessoa e fala, nossa, a pessoa é inteligente, nossa, a pessoa é iluminada, essa pessoa tem unção de Deus, mas a parte mais importante dela está escondida, é a raiz. Sabe qual é a raiz? Ouvir a palavra, adorar o Santíssimo Sacramento, né? Se confessar regularmente é a parte que não aparece. E aí a turma chama os outros de sortudo, né? Mas essa pessoa é sortuda, tudo que ela faz dá certo, olha que sortuda. Não vê ela rezando, né? Não vê ela no Santíssimo escondida quando o padre não está. Toma cuidado, que a parte mais importante da sua vida é a parte que os homens não veem, é a raiz. E quando vier a tempestade, só vai resistir a árvore que tem raiz. A turma do Paraná deve conhecer uma árvore que tem lá, né? Eu não lembro o nome dela, mas é uma árvore que tem no Paraná. Em alguns poucos lugares de Sorocaba também tem. Essa árvore é interessante, quando eu contar você vai lembrar, sobretudo quem tem mais de 40 anos vai lembrar. Ela é uma árvore que ela tem assim o tronco dela tem umas cascas grossas. E toda vez que você olha essa árvore tem formiga, uns formigão, mais ou menos do meu tamanho, sim. Os formigão, sim, cabeçudo, né? Dá até medo, eu tinha medo delas me levar para a casa delas, né? Vocês já viram? Quando você olha essa árvore, esses formigões, quem se lembra, o que o formigão está carregando? Geralmente umas folhas grandes, vocês lembram? Né? E aí pouca gente sabe, e eu soube disso lendo um artigo de botânica, que essas formigas que passam nessa árvore, elas comem a árvore por dentro.
Elas vão comendo, vão comendo na ceia, vão comendo no interior, só que ninguém vê, que é por dentro que a coisa acontece. Quase tudo em nossa vida, bem ou mal, começa de um lado que ninguém vê, começa do lado de dentro, né? E aí acontece um fenômeno interessante. Dá uma chuvinha chinfrim, sem vergonha. Não precisa ser ciclone, não. Você passa lá no dia seguinte, como que a árvore está? Tombada. Por que mesmo? Porque não tem raiz. Aí o caipira, com a sua inteligência, que os caipiras são muito inteligentes, viu? Tem a sabedoria da vida. Chega alguém da cidade e fala assim: nossa, pelo jeito foi uma tempestade, arranca toco aí, não? O caipira fala: nada, foi uma chuvinha sem vergonha. Ué, se foi a chuva sem vergonha, como que as árvores estão tombadas? E o caipira responde com a sua sabedoria: não era a chuva que era forte, a chuva só mostrou o quanto as árvores estavam fracas. Você entendeu? Você vai passar por provações na sua vida, e eu também na minha família. Então eu falei para vocês, tenho agora um familiar, meu bebezinho internado. Nós vamos passar, gente. Nós vamos passar. A minha família, por ser padre, não está blindada, não. Só que quando a pessoa passa por uma provação, uma tempestade, que Jesus falou aí, quando chega a perseguição ali amarela, o que acontece? Se você não tem vida interior, se tem formigão andando dentro de você, que você não se livrou ainda, não se confessou, sabe o que vai acontecer? A pessoa passa por provação, ela desanima, ela desaparece, ela some, não tem mais força nem para sair de casa. Aí a turma fala assim: acho que o problema que ela está passando é muito grande. Não é. Desculpe a sinceridade. Não é a provação que é muito forte, é a árvore que está muito fraca. E quando você não tem raiz, qualquer tempestade te derruba. Então, meu filho e minha filha, comunhão, eucaristia, missa dominical, visitar o Santíssimo e se confessar regularmente. Aí todo mundo vai ter ventania e tempestade. Mas não é qualquer chuvinha que te derruba, porque você tem raiz, vida interna. Entendeu a diferença? E agora não poderia deixar de falar do terreno que tem espinho, porque Jesus foi tão claro, né? Jesus falou assim: o que é o terreno que tem espinho? São aquelas pessoas que estão com muita preocupação. Eu gosto de como os irmãos nossos nordestinos pronunciam essa palavra. Do Brasil, os que pronunciam mais certo, que eles fazem um sufixo: ô bichinho, por que tu está preocupado, né? Pré-ocupado. O que é estar pré-ocupado? É estar ocupado antes que as coisas aconteçam. Mark Twain, que é um humorista norte-americano, quando completou 80 anos, ele deu uma entrevista. E ele falou assim: olha, fiz 80 e posso contar uma coisa para vocês, disse ele, e a maioria dos meus problemas nem sequer aconteceram, estavam na minha cabeça. Muitos de vocês estão adoecendo, porque vocês ficam assim: eu vou ficar doente, vou ter uma doença grave, minha mãe vai faltar, meu pai não vai mais ficar comigo, vamos mandar embora, o ciclone está chegando. E pode ser que nem venha. Então se não veio o problema e você já ficou nervoso, você se preocupou inutilmente. Essas preocupações, desculpe a franqueza, é falta de fé em Jesus, é falta de confiança em Jesus. Às vezes vocês vão rezar e fala: a fatura do Mastercard, Senhor amado, como é que vai ser essa bola de neve? Eu só fui passando 30, 20, chegou 2000, né? Como é que isso aconteceu? Não consegue nem rezar o terço. Primeiro mistério, ela começa bem: anunciação do anjo Gabriel. Aí, Pai Nosso, está vendo o Gabriel descendo lá com a Virgem Maria, a fatura do cartão, Senhor. A gente não desliga, não é verdade? O excesso de preocupação abafa, sufoca a nossa fé, porque no fundo é desconfiança no poder da promessa e da palavra de Deus. E Jesus está falando hoje para nós: sossega, confia, as promessas de Deus vão acontecer, você precisa confiar, confiar no Senhor. Uma preocupação exagerada que a turma está vivendo, né? Que exagero, preocupação. E olha, eu vou ser muito sincero com vocês, não preciso nem ser profeta para falar isso.
muita coisa está atazanando a tua cabeça, teu pensamento, nem vai acontecer. Você que está inventando. Porque a maioria das coisas, os problemas, você inventa na tua cabeça, que na realidade é totalmente diferente. E nem vai chegar. Então, para de se preocupar. Entendeu bem? E aí, para terminar, tem aqueles que são o bom terreno, que a semente cai lá e dá 60 e tal, né? Jesus falou. Então, o terreno bom são aquelas pessoas que ouvem a palavra com boa vontade. Mas aqui tem uma coisa que eu tenho que falar. Não significa que elas são expert em Bíblia. Não significa que elas sabem versículo e capítulo de cor. Não tem nada a ver com isso aí. Não significa tampouco que elas gravaram tudo que o padre falou. Mas elas têm boa vontade e desejo de melhorar. Só isso já vale a pena. Já muda a pessoa. Entendeu bem? Então, para terminar, vou dar um exemplo. Essa missa aqui é das 10, né? Mas na verdade é 10:10. Por que é 10:10? Porque o povo estaciona longe, eu sei bem, e demora para chegar. Por isso eu sempre começo 10:10, que eu quero que todo mundo chegue, tenha tempo de chegar, respirar e fique sentadinho confortavelmente. E logo logo aí em cima, se Deus quiser, faltar pouco, vai ser tudo banco aí para vocês também, tá? Já está a caminho, já está encomendado. Então vocês vejam, glória, né? Vocês vejam. Então eu dou tempo que vocês cheguem e não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. E essa missa termina, quando é uma missa não é solene, termina 11:30. Quando é solene, 15 para o meio-dia. Então o povo vai tudo para o almoço depois dessa missa. É uma missa já planejada, né? A missa, alguns vão para o restaurante, outros já estão fazendo a comida em casa. E aí tem um marido que trazia a mulher aqui, né? Eu estou contando um exemplo. Trazia a mulher, mas ele mesmo nunca ficava, mas só trazia. Mas ele não acreditava muito, né? Mas a mulher acreditava. E às vezes, através de uma pessoa, Deus salva toda a família, viu? Às vezes você é o único que vem, porque você é a única janela na tua casa pela qual a luz está entrando. Então não desanima, que com uma vela só, a gente acende 1000 velas, viu? Fica de cabeça. Continua, persevera. E aí a mulher chegou em casa para fazer o almoço e ele estava ajudando, lavando o alface, né? Lavando alface, lá fazendo salada, cortando tomate. E naquele dia ele estava da pá virada, ele estava na palavra que destrói. Daí ele, agora, o padre se empolgou, hein? Aí eu falei, não, mas teve apresentação de criança, catoliquinho na missa, a missa acabou mais tarde. Aí ele provocou, ele falou assim, e aí lavando assim, qual foi a primeira leitura? A mulher, eu não lembro. Tá bom. Qual foi o refrão do salmo? Não lembro também não. E o evangelho? Eu lembro que falava de semente, mas não lembro muita coisa também não, né? Ele falou, tá vendo? O que adianta ir na missa se você não guarda tudo? Você não consegue guardar tudo? Por isso que eu não vou. Naquela hora o Espírito Santo já falou, né? Ela aprendeu com o padre. Daí ele lavando a alface, ela falou assim, a folha da alface consegue segurar toda a água? Ele falou, não. Mas quando a água passa por ela, não deixa ela limpa e pronta para ser alimento? Ele falou, eu sou a folhinha de alface. Eu não consigo guardar tudo que o padre diz. Mas toda vez que eu vou e Jesus proclama o evangelho, a palavra passa por mim, me limpa, leva a sujeira que grudou em mim durante a semana. Palavras terríveis que grudaram em mim, vai tudo embora. E quando eu saio da missa e volto para casa, eu já não sou mais a mesma que eu entrei. Eu não guardo tudo, mas eu sou limpa pela palavra. E é por isso que eu vou. E você deveria ir também, né? O marido não veio não, né? Mas a gente continua intercedendo para ele se converter, né? Seja a folhinha de alface, viu? Deixa a palavra passar por você. Não se preocupe se você não guarda tudo. Só o fato de você escutá-la, deixá-la limpar teu coração da semana que passou, já faz de você uma pessoa incrivelmente melhor e acima da média de quem não escuta a palavra. E aí você vai dar fruto. Alguns 30, outros 60 e outros 100. Amém? Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos professar juntos a nossa fé católica. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.